Melanie, Cumbana. Então, como é que vocês estão aí? Tia Melanie, Dona Sônia, Cumbana, acho que 11 pessoas entraram na live. O Cícero, Maria da Silva, Eliane Marques, Rosa de Porcelana, Ana de Jesus, Euzenete Rodrigues Ibaraúna, Cassandra Dalla, Cristina Krusne, Margarida Guida, Helenice Vieira, Lorena Clemente, Waruda, Silvestre Tomás, Samuel Martins, João Cardoso, Paulina da Silva, Dineide Oliveira, Antônia, Lázaro, Catarina Samuel. Estou voltando à essência de adoração, e a essência és tu. Estou voltando à essência de adoração, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa. Estabelecendo a iluminação, criando as condições. A essência és tu. Glory to God. Na ressaca da festa das semanas, de Rinaldo Brito, Edna, Lúcia Manteiga, Maria Estela, o Arnaldo, a Maria Helena, a Nuna Massala, a Luzlene, Sandra Aparecida, Zulmira Miguel, Mari Alicia, Arnaldo Serafim. A essência és tu, a essência és tu. Railda, Beatriz, Solange, Malembe Malembe, Marília, Susana André, Júlio César, Pilinganga. Qual é a sensação de passar o primeiro dia do início desta nova fase? Sensação no espírito ou no físico? No físico não mudou nada, Pilinganga. No físico a guerra continua. Não que no espírito a guerra terminou. Estou falando no tocante. A sensação só está no espírito do bem-estar, alegria no Espírito Santo, como disse Jesus Cristo. Alegrai-vos no Espírito Santo, pelos vossos nomes que estão escritos no livro da vida, nesse caso, nesse quesito, pela conquista, por mais uma conquista retumbante, mas porém, ainda tem guerra. Enquanto nós não sairmos da cadeia, enquanto não sairmos da autoprisão,
a prisão do inferno e a prisão do abismo são duas cadeias em uma. Enquanto não superarmos depois da profundidade e agora a mais profundidade, ou então as partes mais profundas da terra, então estamos em guerra. Não que depois da profundidade das profundidades a guerra vai terminar, mas iremos para a guerra final, no tocante à libertação da igreja, que são as nações, ou então os gentios. Por isso ainda tem guerra. O mais importante nisso tudo, sabe qual é? É que nós temos conhecimento e com exatidão das coisas. É visível o júbilo no rosto do homem. Aí é. Glory to God. Vocês se lembram daquelas 3 mulheres que foram me visitar no Quênia, na África? Aquelas 3 mulheres que foram me visitar na África. Uma era mãe e as 2 eram filhas. Então, essas 3 mulheres morreram. Essas 3 mulheres estão mortas. Essas 3 mulheres vieram acompanhar os seus corpos até aqui, me culpando, me incriminando que eu sou culpado da morte dessas 3 mulheres. E não são mulheres físicas, não. São mulheres espirituais, ok? São mulheres espirituais, são igrejas. Só reconheci lá só 2 só. A terceira não reconheci. Estava escondida atrás da segunda. A segunda chama-se toquismo e a primeira chama-se romana católica, una, indivisível, que agora não vai ser mais uma, nem indivisível. Porquanto eu matei essas 3 mulheres, 2 filhas e uma mãe. Incrível. Um dia depois da festa das 7 semanas, eu sabia que teria uma visão do sucedido. Eu vi um motorista que veio trazer os cadáveres. É abusivo, né? Trouxe mesmo aqui. Já entenderam o que significa isso? Trouxe aqui porque... Os corpos mortos. É muito espiritual, pá. O motorista veio trazer. Gaspar, é muito forte. Gaspar já está a entender. Quem pode decifrar esse mistério? No ano passado, eu tive uma visão de Deus. A visão era que já estava a chover. 2 visões, né? Vou contar a primeira. Já estava a chover. E eu estava dentro de uma casa. E era uma chuva com muito barulho nas chapas do telhado. Mas como eu já teria tido uma experiência semelhante, em que ouvi o barulho da chuva e saí fora, não tinha chuva nenhuma. Então desta vez também eu quis fazer o mesmo. Eu queria confirmar, e confirmei, claro, se não era a mesma história do primeiro céu. E eu saí, na verdade estava a chover. Fora, mas lá dentro onde eu saí não estava a chover. Porque dentro tinha um quintal, uma marquise aberta. E eu até assustei. Como é que lá dentro não tem chuva? Estou a ouvir no telhado, mas no quintal não tem nenhuma chuva. E aqui fora eu fiz a mão assim, estava a cair
não pequena, também não é grande. Chuva média, pronto. Mais ou menos. Mediana. E eu depois voltei dentro. E quando voltei dentro, encontrei agora muita água dentro. Já estava a cair no teto da casa e as águas estavam a jorrar nas talhas da casa em grande abundância. E as águas de dentro eram maiores do que o que estava a cair lá fora. E a minha visão terminou. E eu perguntei, que significado tem essa visão? Dentro não tinha chuva, mas havia barulho da chuva. Fora tinha chuva, mas não era grande chuva. Quando voltei, era maior do que eu encontrei fora, já tinha dentro. Bom, só mais tarde eu compreendi esse mistério. No ano passado, nós tivemos uma fase no TikTok. Quando nós entramos no TikTok, muitos outros povos me conheceram. Os nossos vídeos alcançaram aquele nível que um vídeo alcança, sei lá como é que se chama. O crescimento foi explosivo. Milhões e milhões visitaram as nossas páginas no TikTok. As nossas páginas oficiais cresceram através não somente de visualizações, mas também os inscritos. Por dia aumentava. Olha, nossos vídeos teriam se tornado viral. Obrigado aí, dona. Viral. E o crescimento foi muito explosivo. Por dia, parece que visualizavam mais de 500 mil por dia, ou mais de 100 por dia. Depois fomos a 200, alcançamos milhões. O maior vídeo, e o primeiro, eu tenho a certeza, chegou nos 25 milhões de visualizações, ou 20 e tal. Qualquer coisa que se referia a respeito de mim, já tinha milhões. Minha fotografia, louvor, qualquer coisa que falava de mim. E nós criamos lives no TikTok e os milhões entravam, ou milhares entravam ao vivo para virem ser curados. Aconteceram milagres extraordinários, curas terríveis lá fora. Os africanos afluíram às nossas lives. Congoleses, nigerianos, ugandeses. Mas quem? Ugandeses, malianos, não, senegalenses, Chad, América Latina, os da fala inglês aí nas ilhas caribenhas, aí no Pacífico, a África subsaariana, entrou em ação como Zimbábue, África do Sul, Zâmbia, Malawi, Tanzânia, que é o teto da África, e vários outros países como Quênia, aí Addis Abeba, na terra dos Cutitas. Milhões e milhões visualizaram as nossas páginas, os nossos vídeos. Houve um impacto muito grande. As pessoas estavam assustadas. Fomos conhecidos pelos africanos de outras línguas. Até então, a nossa colheita teria se cingido somente aos da fala portuguesa. Essa foi a primeira colheita que alcançou estrangeiros como moçambicanos, são-tomenses, brasileiros, poucos portugueses, claro, por causa do orgulho de Portugal, de branco, poucos portugueses, muitos moçambicanos. Essa igreja tem maior impacto em Moçambique, no tocante a igrejas físicas, do que aqui em Angola. Tem mais estrutura, mais igrejas lá do que aqui. Aqui sendo o epicentro da guerra, já se entendeu. São Tomé, desvaziamos uma sinagoga aí dos pentecostais.
Milhares e milhares abandonaram a sinagoga. Só não temos proeminência em Cabo Verde e Guiné-Bissau, dos da fala portuguesa, um ou outro que nos conheceram. Então, mas nesse período que eu estou a falar, isso não é visão, mas aconteceu, os povos da língua francesa e inglesa, não somente os que vivem na África, e também africanos que vivem na América, africanos que vivem na França, na Inglaterra, e muitos africanos também teriam aderido às nossas lives e todos eram curados, é incrível. Outros tiveram experiências, confirmaram que estavam diante do Elias que havia de vir. Só que aconteceu alguma coisa. De repente, depois, aquele movimento cessou. Não cessou a 100%, mas aquele crescimento explosivo. Até páginas famosas do mundo noticiaram do que estava acontecendo em Angola. Chamaram-me o homem fenômeno. Como é que se chama aquilo, Lorena? Em que as pessoas imitavam, para fazer um vídeo, para ter seguidores, porque eu tinha me tornado o homem do momento. Até meninas metiam cabelos postiços, pintavam aqui, parecia barba branca e preto, não sei quem, e adoravam, como eu tenho louvado e adorado, a dançar. Tornamos viral, imitado por mulheres e homens, brancos, negros. Chama-se dublagem. Ou então memes. Isso tudo vivemos no ano passado. Só que aconteceu que aquilo depois cessou. Os memes, as dublagens, as visualizações, ou então os milhões cessaram. Não passamos nos 30 milhões, terminamos no intervalo entre 20 e 30, eu acho que 25 milhões, o vídeo mais visto. O crescimento reduziu a centenas ou dezenas. Continuam as lives, mas já não entram os milhões, mas entram algumas pessoas, algumas dezenas. Continuam as curas. E não digo colheita, nessa manifestação, alguns ficaram, são poucos, a maioria desapareceram. Mas a marca ficou. A semente ficou nos corações dessas pessoas. E nós continuamos de pé. Olha, 25 milhões, o maior vídeo, a maior visualização alcançou 25 milhões. Não somente pelos números, mas o crescimento, o tempo em que se alcançou esses 25 milhões. Muito curto. É coisa nova. Bom, depois disso, voltamos à normalidade. Como antes. Mas conseguimos pescar alguns peixes. E por que aquele movimento parou? É a minha visão. Em que tinha começado a chuva, mas lá fora. Esse fora não é fora do país somente. Nas línguas que falam, ou então os povos falam outras línguas, como inglês e francês. E onde o foco foi na África. E os outros que foram visitados fora eram negros, africanos ou negros, aí do Pacífico, das ilhas caribenhas. É incrível. Mas teria cessado porque não era a chuva do segundo céu que teria começado, mas na verdade teria começado, mas não é aquela. Então houve uma tentação, pois eu tive também uma outra visão em que eu vi os meus inimigos me ofereciam um passaporte diplomático naquele mesmo período e logo entendi que era uma tentação. Eles queriam que eu me retirasse da cadeia, do lugar conveniente onde o meu Senhor me colocou, onde estou a lutar com o dragão, e eu fosse atrás daquelas almas, porque eles clamavam por igreja, visita-nos, passa aqui e visita-nos, mas foi uma tentação. Eu ignorei, não fui, e aquilo cessou, porque passei a prova. Não conseguiram me marcar golo, não conseguiram me tirar de Angola, não conseguiram me tirar dentro da casa, ou de casa, nem dentro de casa, nem dentro de Angola. E assim, eles perderam, porque os seus intentos
não prosperaram. E tive uma outra visão que confirmou isso, em que eu estava na África, não me lembro que país era, mas num dos países africanos, não é da língua portuguesa, mas uma língua estrangeira, e eu estava lá. E eu estava lá, fui lá evangelizar. Eu estava a evangelizar as pessoas, anunciar Cristo. E eu encontrei lá duas mulheres que falavam português. Uma era do Simão Toco e a outra que eu não reconheci. E eles também estavam a fazer o mesmo. Eles também estavam a evangelizar essas duas mulheres. E eu passei diante delas e elas me chamaram e me anunciaram que a mãe delas queria falar comigo. E eu mandei que a mãe delas viesse ter comigo. E veio uma mulher, velha, cansada, mas ainda havia um vigor nela, poderá-se ver isso, negra. E ele, quando chegou, sem palavras, e eu estava com 2 discípulos, e ele nos serviu comida. Ele nos serviu uma refeição. Só que eu falei aos discípulos para que não comessem, porque aquilo era veneno. E eu disse que o único que come veneno e não morre sou eu. Eu até meti na boca e depois cuspi. Também joguei o prato de comida no chão, porque era veneno. Mas ainda disse que eu sou imorrível. Eu como veneno e não morro. Mas ainda assim, também não vou comer. E depois começamos, eu e os discípulos, a marchar. E essas duas mulheres estavam, eu não lhes vi, mas sabia que eles estavam também na caminhada, a nos acompanhar. 3. Nós éramos 3, e eles também eram 3. E eu marchava em direção a um ponto. E a minha visão terminou aí. E eu vou explicar quem são essas mulheres. Já falei, né? A mãe é a Roma, ou então a igreja da Roma. As filhas, só reconheci uma que é Simão Toco. Em Angola, Simão Toco é a filha mais velha da prostituta mãe. É a primogênita. É só olhar no terreno e vais ver isso. A primogênita. Outra não lhe reconheci. Então, essas mulheres, essas são a dimensão da lua. A mãe é a lua, depois vem a outra abaixo dela, depois vem a outra abaixo da outra. São as duas filhas. As 3 dimensões do inferno, do mar, da lua. Isto é, 4, 5, 6. Eu dominei o mar no ano passado, mas o motorista do caminhão do mar não é do mar, é do céu. Não é da lua, é do sol. Então, ele teria dado cobertura para que eles não morressem. Espiritualmente, não morreram. Por isso, ainda resistiram e perseveraram até hoje. Agora, terminamos, há 50 dias atrás, o nível 7, que é o nível desse motorista. Nós precisávamos mais de 7 semanas para nós entrarmos, glória a Deus, na colheita. E terminamos ontem as 7 semanas. E por isso vocês viram ontem uma coisa nova. Houve uma mudança incrível. Saímos do dom das curas e entramos no dom das maravilhas. Algumas dessas maravilhas já têm acontecido, mas a intensidade e a persistência, aliás, perseverança, ou então, como eles aconteceram, é a primeira vez. E eu teria anunciado uma nova fase. Eu disse, uma nova era. Por isso, hoje, eu vi o mesmo motorista, trouxe os corpos dessas 3 mulheres para a minha casa. Depois a visão terminou, não vi como é que ele fugiu, mas o propósito era jogar os corpos no quintal e ir embora. Mas significa o que é isso? Não é que esses corpos são físicos ou vão vir aqui, não. Em outras palavras, é o despojo. Você matou eles e está aqui o despojo. Seus corpos foram despojados
Assim como Satanás queria despojar o corpo de Moisés, porque teria ele vencido. Só que Miguel defendeu o corpo de Moisés. Então, eles próprios que vieram trazer. E mesmo o motorista vai morrer, porque foi vencido também. Ele também, o motorista, o nível dele é esse que eu derrubei. O que vai seguir é a morte dele. Os 3 morreram. As 3 mulheres morreram. Significa que a cobertura que lhes foi dada terminou. Foram vencidos há 1 ano atrás, mas a mãe, aliás, foi vencida há 1 ano atrás. Que é a Blue, que é o azul, que é o mar, que é a lua, o inferno. Agora, seus corpos trouxeram como despojo, como suas carnes como despojo. E alguém vai dizer, mas corpo de pessoa, despojo? Você não pode entender isso. No mundo do espírito, você não pode compreender esse mistério. São mistérios que estão encobertos em mistério. O próprio mistério está escondido no mistério. Ou então a sabedoria oculta em mistérios. Ok? Por isso, você não pode compreender. Agora, as manifestações são quem? É o despojo da Blue. A Blue vai ser despojada. Despojo é garantia, resultado, então o resgate, o salário que provém dos teus inimigos. O despojo é o que provém dos teus inimigos vencidos. Jesus disse assim, ninguém poderá entrar na casa do valente para poder despojar ou então tirar os seus bens se primeiro não matar o valente. Sendo vencido o valente, então a sua casa será despojada. E agora estamos aqui. É uma nova era, mas temos continuidade da luta. Para responder o Adriano, como sentes? Eu me sinto como um continuador da guerra, porque a guerra não termina. Temos muitos povos ainda para alcançar, temos muitos territórios para tomar, temos ainda um vasto caminho para seguir, pois nós não viemos para alcançar metade, viemos para buscar salário completo. Tudo que havia se perdido não é metade, mas é salário completo. E se é salário completo, também temos que fazer um trabalho completo. E o trabalho completo é o reino completo. E o reino completo é o alvo de Elias. Não veio para buscar metade do reino, não. Todo o reino. E assim, a luta continua. Não descansamos, nem repousamos, nem tampouco vamos nos distrair. Estamos a marchar para prosseguir para o alvo que está diante de nós. Aleluia. Que coisa linda. E o que significa quando você voltou para casa, a chuva esteve em casa? E agora? O regresso para casa é o alcance desse nível 7, o prumo, os 7 olhos, os 7 espíritos, na mão de Elias, que usou o prumo, e agora, aqui dentro significa a igreja. Você viu que aquilo foi avivamento fora da igreja. É o mover fora da igreja. Agora, dentro da igreja, glory to God, vai começar. Porque o avivamento fora da igreja, depois como é que fica? As pessoas creram, receberam curas, mas quem poderia os apacentar? Não foram congregados? Agora esses aqui serão congregados, porque dentro a casa está edificada. Essa é a segunda casa, esse é o segundo céu, essa é a primeira chuva. Primeira chuva. Se não há chuva no primeiro céu. Primeiro céu só tem barulho da chuva. Segundo céu tem a chuva. E depois tem a última chuva que vai inundar toda a terra, que vocês já sabem, né? Então, a disposição minha é na continuidade da guerra. Na continuidade da nossa luta, sem dar descanso à nossa alma, nem repouso às nossas pálpebras, continuando como disseram aqueles que faziam a guerra física. A luta continua. E a vitória é um fato.
E é no sangue de Jesus. E ninguém pode revogar isso. Recebemos isso do Senhor. Prumo. Para que serve o prumo? Para aprumar todos eles. Para lhes indiretar. O prumo serve para indiretar. Chegou a hora de vos indiretar. A partir do primeiro vento até a primeira estrela serão indiretados. Mas isso que é primeiro vento até a primeira estrela? Sim, quem me acompanha sabe o que eu estou falando. Você é novo, não vai entender nada. A partir do primeiro vento descendo até a primeira estrela, todos vão ser indiretados, prumados. Todos que estão debaixo, ou então dentro desses níveis, serão indiretados. O que é isso, indiretá-los? Eles punir, ou eles serão indiretados com palavras, ou então com chicote, ou então com espada. Viu? Palavra, chicote, espada. Eu vou explicar o que é isso. Palavra, a pregação do Evangelho. Aquele que se dar por avisado e se aprontar conforme a vontade do Mestre Jesus, então esse escapou. Escapou por quê? Porque ele mesmo se julgou e se achou em falta. Não deixou Deus lhe julgar. Entenderam, né? Ele próprio se julgou, se achou em falta, então vai evitar o mene tekel o farzin. Está a entender, né? Quem se julgar a si mesmo vai escapar do mene tekel o farzin. Ele próprio vai se colocar na balança e ele vai achar-se em falta. E vai reconhecer isso, que é o julgamento pessoal, e vai buscar o arrependimento, e vai buscar a conversão, e vai seguir aquele que carrega o tamborão de água em cima da sua cabeça. Jesus disse aos seus discípulos, quando vocês entrarem na aldeia ou na cidade, você vai ver um homem a levar um recipiente de água, sair do rio, sei lá, do tanque, para casa. Sigam este homem. E eu sou este homem que estou a carregar esta botija de água. Sei lá, cada país chama, tem o nome dele. Nós chamamos bidon, vasilhame, garrafão, sei lá, tamborão de água. E eu tenho água para dar. E esta água é a chuva que caiu. Aleluia. Mas aqueles que seguirem as cisternas rotas não têm direito a nada, pois as cisternas são rotas, não tem água. Aqueles que seguirem o caminho da terra seca e cansada, onde não tem água, vão morrer no deserto. Porque não é deserto da provação, mas é o deserto da incredulidade, da rebelião, do pecado. Então, Paulo disse, se nós nos julgarmos a nós mesmos, então não seremos julgados pelo Senhor. E se somos julgados, somos repreendidos. E se somos repreendidos pelo Senhor, ainda assim, que tipo de repreensão ou julgamento? Se é para o sofrimento, que a vara é para o nosso bem, para não sermos condenados com o mundo. A segunda é a vara. A palavra é pregada. A vara são os castigos. O juízo de Deus que caiu na terra. Os que não se julgarem a si mesmos, através da pregação da palavra, vão ser julgados com chicote, com sofrimentos. A terra está a gemer. Esse juízo que você está a ver de Deus é o chicote de Deus sobre a humanidade. E a humanidade é feita de homens. Os homens estão a ser chicoteados para o bem deles. Agora, nesse chicote, uns estão a morrer. Outros estão a sofrer. E esse sofrimento vai lhes levar a buscar a Deus. Esse sofrimento vai lhes fazer lembrar que só um que pode lhes livrar.
Até Israel, que não aceitou a argumentação, então a exortação, Deus lhes preparou, é com chicote que eles vão voltar para Cristo. O dia que eles prantearem e reconhecerem que eles mataram o Filho de Deus, e vão chorar como um pai chora o seu filho primogênito, e vão se lembrar de Jesus Cristo, e vão lhe invocar pela primeira vez, depois do chicote de Deus, então todo Israel será salvo. Agora está acontecendo não com Israel, esse é o tempo dos gentios, é com a igreja. Ouvir, se você que está me ouvindo, ou você vai se medir, vai entrar na balança, você próprio, não deixa Deus te colocar na balança, e você vai fugir do mundo, se aprontando conforme a palavra de Deus, para escapar da ira de Deus e da condenação eterna. Ou então Deus vai te castigar, e nesse castigo, para uns é para a morte, e para outros ainda é para a misericórdia e compaixão e tolerância e paciência de Deus. Mas, mesmo assim, quer a paciência, quer a tolerância, a compaixão, tudo de Deus não são eternos no tocante à vida de uma pessoa. Deus espera até um certo tempo. Se vem uma praga que te faz sofrer, para você fugir para Deus, e você não fugiu, depois vem outra, e você não fugiu, depois vem outra, e você não fugiu, já não haverá mais outra. Então vai vir outra que vai te levar. Aí já não é para podar a árvore, mas é para cortar a árvore, e pela raiz, e com machado. Esse é o chicote, e depois vem a espada. Chicote, sofrimentos que podem trazer o povo para Deus. Espada, julgamento completo, sem mais chance do arrependimento. Porque toda a chance lhe foi dada, então isso já é morte. E Deus está a usar essas três armas, esses três instrumentos, formados em um, é o prumo. Entenderam que é o prumo, né? Para endireitar. E Deus vai usar a palavra através do seu mensageiro. E os mensageiros que o mensageiro do céu está a enviar. Deus vai usar o sofrimento, e já começou. E Deus já começou também a matar com a espada. Já começou. E se alguém for sacrificado hoje, pode servir para o bem daquele que ficou. Ouviu? Poderoso Deus, o mundo nunca mais será o mesmo, pois Elias tem um prumo na sua mão. Elias vai usar agora o Mene Mene Tekel Ufarsin para os rebeldes. Você sabe o que significa Mene Mene Tekel Ufarsin? Todos sabem. Elias vai usar o Mene Mene Tekel Ufarsin. Esse é o prumo de Elias, nas mãos de Elias. Essa é a balança. Sim. Todo aquele que for colocado na balança e for achado em falta, vai ser cortado. Eu sei que vocês compreenderam. E vocês queriam ouvir de mim. Um dia depois, como disse alguém, da ressaca da festa. Estamos a marchar, mas tivemos uma grande conquista. Eu disse ontem na live, a Igreja, a salvação de todas as nações, passou de uma fase para outra. Agora já não é mais Rio Kwanza, nem Amazonas, nem nada. Já não é água doce. A igreja se tornou uma água salgada, é mar. A igreja não é um rio mais. Um dia foi um rio. No tocante à nossa realidade, o rio maior em Angola é o Kwanza. Então fomos um Kwanza. No espírito, não éramos, no físico não éramos os maiores do que os Kwanzas. Mas no espírito éramos do que os riachos e todos os outros que mandam a boca. Mas hoje nós somos o mar. Calunga, 4 anos depois, agora a mudança do paradigma.
a mudança do paradigma. E eu chamei desde o monte inversão da marcha. Então o rio transformou-se em mar. Como disse Paulo, que somos transformados de glória em glória. Como disse Paulo, até que todos cheguemos, seu crescimento, à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à medida do varão perfeito e à estatura completa de Cristo. Ou então, como disse Deus através do profeta Isaías, o mundo está em trevas e as nações na escuridão. Ou então o inverso, tudo escuro, nações e povos, tudo negro. Mas sobre ti, quem? A igreja, vai nascendo uma luz. A glória do Senhor está nascendo sobre ti. E a luz dos céus será vista em você. Nascendo e crescendo, transformados de glória em glória. Hoje, vocês não nasceram, vocês cresceram. A igreja cresceu. Nasceu há 4 anos atrás. 4 anos depois foi bem alimentada, com leite racional. E o homem com a espada na mão, a mãe que a gerou, defendendo ela das bestas feras do inferno, defendendo ela dos inimigos, das serpentes, dos escorpiões, e assim foi protegida. E nesse quesito, ela cresceu. Então, deixou de ser um rio para se transformar em um mar. Cresceu. E a dimensão do mar é a dimensão em que ela não somente pode e sabe se defender. A igreja pode e sabe se defender. Porque deixou de ser menina. A igreja é formada de homens e mulheres. Não nome. E são esses que cresceram, que sabem e podem se defender. Porque cresceram, deixaram de tomar leite. De hoje em diante, vocês já não tomarão mais leite. O leite racional que vos fez crescer vai ser substituído. Quem toma leite é o rio. O mar não toma leite. O mar toma alimento sólido. Essa é a igreja, que é espiritual. A noiva de Jesus. O corpo do Cordeiro. Elias triunfou. Elias vai triunfar. Amém? Muito forte, né? Linguagem misteriosa, que não pode ser compreendida pelas crianças, nem pelos pecadores. Somente os filhos poderão justificar essa sabedoria. Aqueles que são do mundo, isso vai lhes parecer como loucura, escândalo. Para uns é loucura e para outros é escândalo. E assim, eles ainda hoje estão a procurar sinais, como são os judeus israelitas, em busca de sinais. E os teólogos, os epicureus estoicos, os eruditos no Evangelho, estão a buscar sabedoria. Mas que sabedoria é essa? Sabedoria segundo os nobres, não os perfeitos, não. Segundo os nobres, os grandes desse mundo, que é aniquilável. Mas sim, nós buscamos a sabedoria do alto, que ela esteve ocultada em mistério. E eu desvendei esse mistério. O que era mistério já não é mais mistério. Aleluia. Esse é a Blue. Vocês podem desfrutar da safira, da sabedoria do alto. Glória a Jesus de Nazaré. Pois vocês já não sois mais um rei, mas calunga. Calunga, mar. Então vocês vereis a grandeza do reino de Deus na terra, pois o prumo já está na mão do homem. O homem já tem o prumo na sua mão. Delfina? Alfredo, esse prumo, como é que se chama esse aí? Esse não é prumo, esse não é bloco, não. Não, bloco não. É o quê? É esse que fica aí no chão.
Chegou a hora agora de serem diretados ou por palavra, ou por vara, ou por machado. Depende agora de você. Se você quiser escapar da vara e do machado, é só se julgar a si mesmo, à luz da palavra de Deus. Tomares atitude e seguires o Elias. E assim você vai escapar da vara. Mas ai de ti que desprezares essa verdade. Chicote, machado. Isso é a ressaca das 7 semanas, pá. Diga amém. Está consumado. Elias tem um nível. Eu tive uma visão há 2 anos atrás e eu vi que eu já tinha dominado o inferno. E eu vi, e eu desci para o abismo, lá na profundidade das profundezas, ou então das profundidades. E eu ouvi o recorde da dupla. E agora, esse nível, o recorde da dupla. Seguir os passos de Jesus. Nos passos de Jesus, vou orar. Nos passos de Jesus, vou seguir. Comigo a minha cruz, seus espinhos ferem os meus pés. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Amém? O que é que falta para Elias agora alcançar? Vocês não me fizeram pergunta. Talvez é uma pergunta que vocês já tenham a resposta, mas para os outros, o mundo quer saber. O mundo pergunta, depois disto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer 2 coisas. A continuidade da guerra e a colheita. Luanda vai ser cefada. É só olhar que Luanda é um campo de frutos maduros. Sabe por quê? Vai nos mercados onde tem a maior aglomeração de pessoas. Nos mercados, nas praças, lugares públicos, nas avenidas, nos transportes públicos, sei lá, nos bairros. E você vai falar de Elias e vais ouvir a reação do povo. No meio de 100, só um vai blasfemar, 99 vai falar: grande homem de Deus, nosso profeta, nosso libertador. Conhecemos ele sim. Mas ontem não era assim. Ontem um falava: conheço ele, é um homem de Deus, e 99 dizia: falso profeta. Porque depois do filho nascer, os nossos inimigos fizeram um investimento árduo nos corações das pessoas. Satanás teria vomitado seu veneno nos corações, não somente dos angolanos, do mundo. E todos destilavam o ódio, a fúria contra mim, a ira, mágoa, porque as bocas de Satanás, que são os falsos profetas,
estilaram o veneno de Satanás nos corações dos homens através do ódio que eles mostraram. Ensinaram as pessoas e falaram todo mal contra mim. Disseram que eu era falso, que eu era orgulhoso, arrogante, feiticeiro, que eu era tudo. E o povo recebeu essas palavras de coração e acreditaram. Mas como não há oculto que não será revelado, e ninguém consegue esconder uma cidade que está edificada sobre o monte, nós persistimos, nós perseveramos, e tudo agora está ao olho nu. Então houve uma inversão da marcha. No lugar que eles chamaram que eu sou falso, sou bruxo, agora reconheceram que verdadeiramente este homem não é isso que nos ensinaram. E todos que estão a vir, têm estado comigo, falam isso. Fomos enganados a odiar o homem pelos pastores. Fomos instruídos a rejeitar o homem. Afinal, ele é o nosso libertador. Sim, ainda bem que não foi tarde demais. Porque quem volta para trás, ele escapa. Ouviu? O pastor da igreja recebeu o mata-bruxo e vai começar a colocar dentro da camisa por causa dos seus companheiros lá na igreja. Sabe por quê? Agora, quero perguntar a essa irmã se ele antes aceitava. Os mata-bruxos não são de agora. Antes dizia que isso é idolatria. Antes dizia que isso é pecado. Antes dizia isso não tem poder. Não há poder nisso. Agora provaram, comprovaram que eu sou verdadeiro. Por isso, como ainda ama a glória dos homens, por isso não vai mostrar o mata-bruxo, nem confessar publicamente que ele crê que Elias já está na terra. Porque ainda ama a glória dos homens. Mas o dia quando ele deixar de amar a glória dos homens, ele vai enfrentar os companheiros, vai enfrentar a espada, vai enfrentar a morte, vai enfrentar tudo. Vai preferir perder, inclusive. E quem perder por amor a Jesus, ganha mais do que perdeu. Então, é só deixar. Ouviu a filha do pastor? Não força. Não força o guião. No tempo aceitável eu te ouvi. E no dia da salvação eu te socorri. Eis aqui o tempo aceitável. Eis aqui o dia do socorro de Deus. Ok? Eu disse, vai nos mercados para você ver a sensibilidade. Então, a palavra que Jesus falou aos seus discípulos se cumpre nos vossos dias. Não dizeis vós que só daqui a 4 meses que vai ter colheita. Levante os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos, pronto para a colheita. Então os campos já estão maduros, pronto para a colheita. E o povo que já está a entender, o povo já acredita, o povo deixou de acreditar nas mentiras dos pastores e eles descobriram que eles é que são mentirosos, que ele é verdadeiro. Não precisei forçá-los, deixei que no tempo e pelo tempo e com o tempo o meu Deus que convence os pecadores, aleluia, os convenceu e agora está aí. Então os campos estão maduros. Agora somos chamados para lançarmos as redes e buscarmos as ovelhas perdidas da igreja, não da casa de Israel, da igreja. Diga amém. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa fé que vence o mundo. Essa é a nossa fé que vence o mundo.
Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. E eu fiz uma pergunta. Me perguntem, o que é que vai seguir agora? Colheita e continuidade na guerra. Tem mais guerra? Tem. Enquanto não cair o reino pleno de Satanás, eu não vou dar repouso, meus olhos, nem descanso. Eu não vou repousar. Eu vou continuar a trabalhar. Continuarei a buscar. Onde quando saía da igreja, as pessoas na rua me perguntavam aonde fica a igreja do apóstolo e que eles acompanham o mestre. Ouviu? É isso que eu falei. Há um despertamento Maida. Um despertamento incrível. Hã? As águas do mar estão a transbordar. Manda-me a tua experiência ontem na reunião do que fica. A tua experiência do que você vivenciou ontem. Os cegos de 14, sei lá quantos anos voltaram a ver. Ontem caiu uma unção da cura das vistas. Visão fusca já não se fala. Cegos, surdos. O que é que vai acontecer nos próximos dias com o despertamento do povo? Pelingano, esses são frutos maduros. O que vai acontecer é que eles vão ser ajuntados nos celeiros. Vão ser colhidos para serem armazenados nos celeiros. Porquanto todo fruto maduro tem que ser colhido. Eu sou secretário de uma escola. Todos os meninos que vieram se queixar de dor foram curados até hemorragia. Ouviu? Essa é a unção da cura que se move na terra. Agora, vocês receberam ontem o dom das maravilhas. Me ligaram no meu tio e me disse que poderia vir na festa para receber o mata-bruxo e veio muito cedo. Eu notei o interesse e vi que já tem assistido o pai. Ouviu? Incrível. Um homem que veio do Bungo. Esse homem veio do Bungo, lá na minha banda, no Inge. 12 anos, 14, né? Surdo. Mais que uma década. E lhe ligaram que é para vir para Luanda. Foram lhe buscar. Sei lá, alguém foi lhe buscar. Porque o parente que vive na Áustria chamou, vem para a reunião do que fica, vai ser curado. E ele creu e veio. Ontem seus ouvidos voltaram. Ele voltou a ouvir ontem. As pessoas não queriam sair da igreja. Isto é muito forte. Sim. Elisângela. A minha amiga assistiu o culto desde o princípio até o fim e recebeu o mata-bruxo, ficou tão feliz e saiu da igreja tão maravilhada, até veio me despedir muito contente. Zulmira. Samuel Antônio. Amado apóstolo, culto de domingo, o apóstolo arrebentou com os falsos profetas. Sim, onde os falsos profetas foram arrebentados. A unção da cura da visão foi a manifestação física da abertura da visão do povo em relação a Estênio. Olha, sim, o que aconteceu no espírito se manifestou no físico. Muito forte, Piringanga.
muito forte, o despertamento das almas. Elias está na sua terra, Hammurabi. Deu-me Isilda, de Fernando, foi uma bênção total, 100%. Pela primeira vez ouvi o meu marido a dizer, este homem é muito poderoso. Sim, todos estão a falar isso. Oh, deu-me Isilda. Se desse para repetir o dia de ontem, o faríamos várias vezes. Jaime, alguém disse, por que não façamos todos os meses uma vez? Uma festa. Tá a vir aí, setembro, uma bruta festa. Pois, agora que somos mar, os nossos entes queridos e incrédulos já vão se juntar a nós com mais facilidade. Continuaremos a usar o mesmo decreto ou já vamos trocar? Não, vai trocar como? Se é para trocar, eu ia trocar. Eu não falei nada. Na vida se vive a vida de imitação. Tem que imitar aquele que está à frente. O líder não falou nada para mudar, não deve mudar agora. Vossos parentes, é só esperar. Existem 3 libertações, eu já vos falei. A primeira já aconteceu, a segunda é essa que está a acontecer agora, e a terceira daqui a 3 anos. O que é que você esperava? A terceira é só daqui a 3 anos. Depois do Kichung. Então, se alguém não participou da primeira libertação, pode participar da segunda. Se não participar da segunda, poderá participar, poderá, da terceira. E nem todos vão ser libertos ou salvos. Há uns que já estão condenados por causa do bem, de se envolverem com as trevas e blasfemarem contra o Espírito Santo. Vocês ouviram aquele pastor na Lunda, o que ele falou? Tem uma mulher da Estene lá no Saurim. E o seu vizinho é pastor. E ele lhe viu com mata-bruxo e ele falou, oh, você é afinal a vizinha da igreja do apóstolo Marcelino? E ele falou, sim. E ele falou, grande homem de Deus. E então a vizinha disse, por que você não lhe segue? Ele falou, não, já não tem mais como. O envolvimento que eu tenho, sem retroceder, não há como voltar para trás. São os feiticeiros que falam isso. Os pactos que ele firmou com o diabo são pactos do sol. Então, dificilmente, quase impossível, aqueles que chegaram no sol se converterem. Para Deus todas as coisas são possíveis. Por isso não digo que é impossível. Eu disse quase. Por causa do nível do satanismo que eles alcançam, e eles chegam a blasfemar o Espírito Santo, é incrível. Vendem as suas almas em troca do poder, riquezas, fama, e assim muitos deles já sabem que já estão condenados. Ontem eu não queria sair da igreja, nem queria saber se teria táxi para voltar ou não. Ismael Tito, muito forte. Foi um dia incrível, inesquecível. Aleluia. Minha prima foi pela primeira vez comigo, ficou maravilhada. Eu, há tempos atrás, eu tive uma visão em que na qual apareceu 7 sóis. Depois desta,
o mestre apareceu sentado no trono. Nesse caso, toda a terra era sobre o mestre. Muito forte, pá. Eu não tenho explicação para dizer como ontem foi tão forte que caía lágrimas. Eu só chorava, sentia uma presença muito forte. Tia Minúcia. Todos foram curados. É incrível. A história se repetia assim. Os falsos profetas ontem ficaram marrotados. Disseram, acabou, o homem conseguiu. Teve muitas pessoas que foram atraídas por conta do mata-bruxo. Tailin Reve foi indescritível, assistimos pelo YouTube, mas parecia que estávamos na igreja. Aqui em casa muito calmo. Até meu filho pequeno, que é muito revoltoso, pediu eu carga-se ele e falava, mãe, levanta as mãos. É pai Elias. É muito forte. Hein? Isso é em Cuba. Glória a Jesus Cristo. 5.000 mata-bruxos acabaram daqui para aqui. Nem chegaram a Morávia. Roberto Coimbra, estamos a caminho para Saurimos. Saímos há pouco tempo de Luanda. Deus vos abençoe. Meus filhinhos, vão. O anjo do Senhor está com vocês. Meu tio, antes de ir para a igreja, me perguntou se as curas são reais. Eu lhe disse, o tio vai ver com os próprios olhos. Até enfermidades que declararam que não tem cura. Aqui tem cura. E quando viu tudo, ontem ficou maravilhado, tudo acontecer, tipo água. Ele ficou de boca. Ouviu? E viu aquele homem que veio dos Buengas, né? Bia. Ele sabe. Esse veio dos Buengas é vizinho dele lá. Kimbele Buengas é bem próximo. Tem a mesma cultura. Ele viu, o homem veio dos Buengas. Realmente a unção aumentou hoje na escola. Eu estava sentado na última carteira e um dos meus colegas sentou-se ao meu lado. Passando um tempo, eu voltei para o meu lugar e ele questionou-me por que eu saí. Ele disse que queria ficar ao meu lado porque eu transmitia paz para ele. Muito forte. Ouviram? Aleluia. Meu filho caiu na piscina que não tinha água e desmaiou. É a minha filha, e a minha filha ligou para mim e dizia, mamã, ora, o teu Deus, Elias, meu filho vai morrer. O mais agravante, ela é semente do pastor Rosário. Rosário ia morrer mesmo o filho dele. Aquele pau cego tem que, aquele não tem nada, aquele é só sexo, só sabe só
fazer sexo com as mulheres. Eu já estava com mata-bruxo no pescoço. Só gritei, Elias, já está na sua terra. Ele ligou, o bebê acordou. E eu disse, vão ao hospital. Celeste Barbosa, ouviu? Agora porque é rosário. Rosário? Qual é esse rosário então? Existem vários rosários. Todos os rosários são paus secos. Ontem a unção da cura foi tremenda. Aí no quintal da areia, da frente, à porta, as pessoas manifestaram muito depois da manifestação dos servos. Não sabiam quem pegar, porque todos manifestaram em uníssono. Aí é! Quando é que eles manifestaram? Na oração geral ou quando eu fui para lá? Onde foi um dia extremamente abençoado. Antônio Pinto, tenho pena de gente que saiu na Estene. Sim. Estão desesperados. Voltem. E agora aqueles que blasfemaram. Tem uma cabrita que saiu da Estene. Está a pregar evangelho no ganho. Nas redes sociais. Uma Jezabel. Se foi levantada aqui para desencaminhar as mulheres da Estene. Coitada dela. Como será o fim dela? O fim dela será como o do tio dela. É inexplicável o dia de ontem, meu pai. Os coxos a andarem, os cegos a verem, o povo impactado, os mudos a ouvir Zulmira. Com tanto poder, foi muito incrível. Foi muito forte o culto de ontem, assisti na televisão, de Telestai. O povo voluntariamente vai vir seguir o Deus de Elias, como foi no desafio do Carmelo. Elias venceu os profetas de Baal. E Jezabel, Elias os venceu. Valdete, só se pode concluir uma coisa. Nunca conhecíamos Deus. É verdade. Nunes, o que ontem eu senti, nunca serei o mesmo. Incrível. Panzo, viu o testemunho das pessoas que experimentaram Deus ontem? É? Ninguém queria sair. Maria Coutinho, assisti na televisão, foi incrível. As empresas já começaram a responder às minhas candidaturas. A minha prima foi curada de enxaqueca e dor de cabeça e disse que apóstolo é um grande homem de Deus. Prete de Jesus. A história se repetiu como era com Jesus. O povo só queria tocar no apóstolo para serem curados. Todos que me tocaram, que estavam doentes, receberam cura. Todos receberam a bênção. Todos, cada um segundo a sua. Uma mulher disse que tocou na minha mão e ele estava a sentir dor de cabeça, colocou a mão na cabeça, a dor desapareceu. É? Não é brincadeira, não. Teu filho está desaparecido há 3 meses, se está vivo, vai aparecer. Se já morreu, também você vai saber. Quando eu tive luz, tive uma parada cardíaca antes de apagar. Eu gritei, Deus de Elias, tive parto normal. E a bebê está saudável. Ouviu? Quase que morreu. Parada cardíaca ao dar luz é morte certa. A Mônica gritou, Deus de Elias. Incrível. Xilala. Pai, no sábado eu estava com muita dor nos pés por causa da caminhada. A minha cunhada me perguntou, assim amanhã você vai
mas na igreja, com dores que estás a sentir. Eu lhe respondi, vó, sim, tenho compromisso com meu Deus. Cheguei na escolinha, trabalhei como uma verdadeira guerreira. Muito forte, Vitória. Maranata. Ah, foi na oração geral. Então, vocês ouviram, né? Meteram muitos servos aqui dentro. Afinal, aí tinha muito trabalho na oração geral. Daquela libertação que eu fiz aí. Tinha lá poucos servos. Não, tinha muitos, mas não chegou para a demanda. Redzo Pelembe. O culto de ontem foi incrível. Mas dois momentos me marcaram. Quando a irmã Isa, de Moçambique, deu seu testemunho também. Quando vi uma mãe com seu bebê, foi curado da surdez. Ver aquela mulher a pular. Hein? Ver aquela mulher a pular de alegria, chorava de tanta alegria. Meu Deus, aquilo me compungiu muito. Até o Bispo Rui Vaz chorou quando ouviu o testemunho da irmã de Moçambique. Mestre, aquilo me deixou muito emocionado. Quando caíram lágrimas, foi muito forte. Obrigado, Deus. Obrigado, Mestre. Nós temos verdadeiro Mestre que nos ama muito. É incrível. Aquela mulher gritou, fez teste na filha dele que nasceu surda. A filha respondeu, tu a ouvir, mamãe. Gritou, ah! O testemunho da irmã que veio de Moçambique me deixou emocionado. No momento em que estava a chorar, eu também comecei a chorar. Eu dizia dentro de mim, um dia também quero abraçar o Mestre, custa que custar. Da Silva Buca, Isa Congo. Priscila assistir através do YouTube, foi uma grande bênção. A vontade de estar lá. A próxima festa, quero estar lá para participar. Venha, Priscila. Rosi, onde foi incrível, fortíssimo. Senti algo fortíssimo, chorava muito, parecia que estava na festa presencial. Pai, quando fui na minha costureira, encontrei uma grávida a gemer, logo cheguei, me disse, vai ainda fazer oração nessa grávida, está se sentir mal. Lhe dei azeite para pôr na barriga e depois disse, Elias já está na sua terra. É incrível, pai. Em minutos a dor sumiu. A mãe lhe perguntava em Lingala se está bem. E ele disse que estou a me sentir bem agora. E me pediram azeite. Ontem trouxe azeite para ela. E ficou muito feliz, pai. Muito forte, Beatriz. O verdadeiro Deus. Essa é a igreja que o mundo está à espera. Para o mundo que ainda não achou ela. O testemunho da obreira da Isabel foi muito forte. Me caíram lágrimas, Marta, pois me identifiquei como seu testemunho. Deus realmente sabe quem tem a vontade de o conhecer, mesmo estando no mundo. É verdade, Marta.
As crianças só queriam tocar no pai. E lá atrás, que ele foi muito forte. Fiquei muito triste e atribulado quando a reunião acabou. Só fiquei a cantar louvores que a mamãe Sônia e a banda cantavam. Depois lembrei-me que tinha live no Zoom. Estava cheio ontem, incrível. Verdadeiramente os angolanos estão a despertar. Esmeraldo. É incrível, o povo acordou. Quando se dorme, ninguém vê, nem ouve e nem compreende. Aleluia. Durante a oração geral, o apóstolo via-se muitas pessoas a caírem e os pastores de um lado para o outro. Neide Vieira foi muito forte quando o pai disse: o Marcelino Mário não existe, mas sim o Elias. Meu Deus, fiquei extasiada, pai. Ela abriu o podcast Antônio Pinto, podcast dela, e mandou uma indireta para o pai dizendo que Jesus é a única porta e o resto são paredes. Aí nós lhe respondemos que sem santidade ninguém verá Deus, e o único profeta que nos mostrou e continua a mostrar a porta é o apóstolo Marcelino, o Elias que veio, e o resto só mostram becos sem saída. E ele falou que, depois dessa resposta aí, ela é agenda secreta. Ela foi levantada para desencaminhar as mulheres. Ele estava na igreja a fazer serviço. E depois lhe tiraram, sai. Quem é que vai lhe seguir uma cadáver daquela? Uma prostituta. Quem é que vai lhe seguir? Uma escrava sexual. Um senhor há 5 anos que não conseguia levantar a mão direita foi curado ontem. Ontem o mesmo ficou muito admirado. Sim. Ele não sabe com quem ele está a enfrentar. Se ela mesmo é corajosa, fala o meu nome. Está a esconder por quê? Fala! Hã? Ele é covarde. Todo aquele que dá indiretas a mim é covarde. Tem que falar o meu nome para depois, quando for julgada, as pessoas darem conta que ele, como aconteceu com quem? Com o Pai Nosso, que não é Pai Nosso, o Pai deles. Quando não, mesmo não falando o nome, mas deu as minhas características. Tem um apóstolo aí que com muito cabelo e disse que não penteia cabelo, que tem cabelo cheio de piolho, porque eu era falso profeta e não sei quem. Agora que morreu, todos que lhe ouviram ficaram pasmados. E eu disse, quando ela falou isso, ele vai morrer. Não vai completar os 40 anos que Satanás lhes falou, porquanto ousou pronunciar juízo blasfêmia contra a entidade celestial, contra a dignidade do céu. Óbvio, aquele que foi corajoso, apesar de for julgado, ser julgado, mas é o único corajoso que eu vi. É o único. Agora, ela está a mandar indiretas. É covarde. Apresenta-se. Fala, tem um apóstolo aí. Diz, ele não estava lá. Diz que eu estive aí. Ele é um pecador. Diz que ele é um mentiroso. Não fala por quê? Fala. Até hoje, ontem ficou envergonhada. Ela estava a acompanhar. Todos eles acompanham. A vergonha, Tony. Ele pensou que ele poderia desvaziar o que fica. Nem o tio dele conseguiu. O tio dele não era o homem lá dos assuntos religiosos, da cultura. Nem o tio dele conseguiu destruir essa igreja. O tio dele foi julgado por causa disso. Quem é ela? Ontem, quando o pai estava a pregar, eu não conseguia aplaudir devidamente, só ficava a rir de tanta alegria. Ismael Tito. Aleluia.
Ontem foi a segunda apresentação do homem ao mais nível. Pascoalino, é pai deles. Não é pai nosso, não. Viu o que eu lhe fiz? Elias não brinca. Se ela é corajosa, fala o meu nome. Ontem eu olhava para o meu esposo, ele chorava. Maravilha, tudo estava vendo e ouvindo na festa. Aí é, Rosinha, estava a chorar o teu marido. É incrível. Trabalho numa feira, um cliente disse que a sua filha estava com muitos caroços pelo corpo. Deu azeite para ele passar. E o decreto depois, ele sábado foi lá para falar que ele parou de sair caroços. Eliane Silva. O mundo nunca mais será o mesmo. O pai deles ousou me enfrentar. Antes de morrer ficou anêmico. Foi ferido com a espada de Elias. Hã? Você sabia que o pai deles, quando fez aquela entrevista aí no Flávio, todos os inimigos da igreja faziam corte do que ele falou de mim e mandavam nas pessoas da STN. Viu? Viu que o pai deles, um feiticeiro, é que estava a dizer ao pai deles: olha, já ouviste a bomba? Os inimigos da igreja festejarem. Já ouviste a bomba? Qual bomba? Olha para a bomba que eu te enviei. O pai deles falou do vosso apóstolo. Ele também é falso profeta. E agora? Onde está ele? Quem é o falso? O falso é que morreu. Está no inferno agora. E lá no inferno está a gritar: Elias, Elias, me tira daqui. E esse será o caminho de todos que blasfemarem. Lo que me admiro, muita juventude participando de louvores da igreja em pleno crescimento, preparando-se para sair das nações, para carregando a igreja. Sim, Evangelina, é mesmo esse grupo. Estão a ser preparados para partirem para o mundo. Mário Cardoso, todos os louvores que estava a escutar na igreja, quase que chorava. Estou pasmado e maravilhado. Imitei o mestre, a minha filha não conseguia enxergar a distância. Coloquei-lhe as mãos agora, vê, sem problema. E a minha esposa tinha visão turva. Depois de lhe tocar nas vistas, orando por ela, a visão turva desapareceu. O Deus de dias seja louvado. Ouviu? Eu vos falei, vocês vão operar milagres. Eu disse a Tipa, vão, operem. A morte do pai deles, o bairro festejou, né? Sim, porque era um feiticeiro que se agabou, que sacrificava as pessoas que ele dava dinheiro. Tatiana brincou mal com a boca, usou mal a boca. A boca foi mal usada. Até os outros feiticeiros lhe riram, lhe falaram: ele está a se dar de quê?
de corajoso. Tem alguém que enfrentou Elias e viveu? Os outros bruxos lhe riram. Disseram, esse não gosta da vida dele. Se deu de quê? Aleluia. Estavam a brincar com o rio. Agora vem brincar mais com o mar. O rio se brinca com ele. Eu preguei isso ontem. O rio pode se tapar, pode se desviar o rio, pode se fechar, pode se tirar o rio para um outro lugar e ele vai obedecer. Agora o mar. Quem que consegue desviar o mar? Quem? Na terça-feira, ao sair de serviço para a reunião das mulheres, quase na pedonal do cemitério, de olhos fechados, vi a mami vestida de vermelho em frente ao púlpito, mas me deu a impressão que como é que é? Que ela estaria vestida de vermelho ontem. Quando cheguei na igreja, vi a mamã Ana a exortar e pensei que a mami não estava, mas estava assim também, de vestido vermelho, e continuei a desconfiar que ela estaria assim na festa de ontem, que me inspirou até a ir de vermelho também. Até comentei com a minha madrinha. Muito forte, Marta. Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Perto de Deus, aleluia. Aleluia. Todos que enfrentaram Elias tiveram um fim trágico. Morreram em tenra idade. Uma semana antes de morrer, ficou na porta da casa de oração. Aí na porta da casa de oração de quem? Nossa casa de oração? Estava a pedir socorro. Este também vai morrer por causa da boca. Sim, Jonas. Tens razão. Se o outro morrer por causa da boca, ele também vai morrer por causa da boca. Divaldo de Oliveira. Vera Lúcia Pitali. Maria Elsa. Estava na porta. Sabe por que ele foi na porta da oração? Da casa de oração. Eu tinha certeza que ele já estava em agonia. Ele queria pedir socorro. Mas ficou com vergonha. Sei lá, né? Como é que é? Foi lá para afrontar ou ficou, não falou nada, depois saiu? Porque ele já tinha entrado no TikTok. Entrou no TikTok antes de morrer. Depois o rapaz lhe falou: você estás aqui? O rapaz lhe falou: Elias vai te cortar. E ele respondeu: é assim que vocês, o Elias anda a vos ensinar. Eu entrei, não vim para fazer nada. Minha entrada é de paz.
Ele não é pai deles, nem pai deles, é mãe deles. Qual é o exemplo que ele tem de ser um pai? Tá ligado. Então, aí não falou nada, já estava bem doente. Foi pedir socorro. A Tony abriu a boca. Sister Marva, good morning. Às 21 horas estaremos juntos. Se alguém está doente, põe a mão no lugar de enfermidade e vou lhe curar. Pode entrar aqui. E ele enviou a sua palavra e sua palavra os curou. Receba a cura em nome de Jesus. Sejam curados todos que estão doentes. Agora, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas logo nos encontramos. Fazia. Venha testemunhar no Zoom. Por enquanto, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém?